E o tema de hoje é crente raiz. E a pergunta que os nossos amigos internautas nos mandaram aqui, já com um tema que foi divulgado, foi: aonde foi parar o fogo do Espírito Santo que fazia a igreja orar até ver os milagres acontecerem? Eu percebo, Salatiel, que hoje a igreja se tornou uma espécie de uma empresa que emprega algumas pessoas. E Jesus, ele, quando vocês podem perceber na Bíblia, tudo na Bíblia é o pensamento de Deus. A gente percebe que Jesus, um dia, quando as pessoas procuravam Jesus, Jesus percebeu, e naquele momento estava em alta o evangelho. Eram 8.000 homens, 5.000 homens. Tem que lembrar o hebraísmo aí, que estava na Bíblia. E hebraísmo o que é? 5.000 homens eram chefes de família. Então, haviam mais ou menos, numa época que não tinha filhos nem para limitar os filhos, não tinha os preservativos nem comprimidos para limitar os filhos. Eu imagino que um pelo outro devia ter 3 filhos. Só aí já dava 10.000, que 5.000 homens, mais 5.000 esposas, 5.000 chefes de família. Então tinha 5.000 chefes de esposas. Então dava 10.000, mais 3 filhos, dava 25.000 pessoas. E aquela multidão que estava seguindo Jesus, Jesus não segurou Percebam que Jesus não nasceu na Grécia, não nasceu em Belém. Ele foi categórico, ele nasceu, nem foi em Belém, que era a menor da cidade. Ele nasceu na periferia de Belém e não foi visto, ele não foi paparicado pelos famosos presidentes, reis e príncipes. Ele foi visto, as pessoas que estavam ao lado dele eram os animais mais simples da terra. Animais, camelos, galinhas, ovelhas e vacas. E bois, né? Imagino. E Jesus nasceu num lugar onde as pessoas teriam vergonha. O sem-teto, o que mora debaixo de uma lona plástica teria vergonha de nascer hoje onde Jesus nasceu. Ele nasceu num coxo de animais onde os animais comiam sal grosso e capim seco. Meu Deus. E Jesus nasceu no meio desse lugar onde até as pessoas sem teto teriam vergonha de nascer. Meu Deus. Pastor Natalino, aonde foi parar o fogo do Espírito Santo que fazia a igreja orar até acontecer os milagres, pastor? Infelizmente, pastor Salatiel e pastor Idecaso, nós, sem dúvida alguma, estamos vivendo um período, talvez o mais difícil para a igreja. Valores que outrora eram valores absolutos, valores morais, valores da fé, valores espirituais, hoje, infelizmente, nós temos assistido esses valores relativizados. Infelizmente. Relativizados por causa da saga, do poder, da fama, da visibilidade. Perceba, o Natalino, que os que vieram aqui no Brasil, eles nem eram americanos, eram do norte da Europa, eram lá da Suécia, Noruega, e
não vieram para São Paulo, Rio, para o grande centro, mas vieram para Belém. E as pessoas têm que entender que Jesus provocou um avivamento lá no Nordeste, onde não era um centro cultural. E Jesus provocou um avivamento por esses homens. O pastor deve entender isso, que não é o Jesus, não está aqui dizendo para vocês, que não é segundo os homens, mas é segundo Deus. É verdade. E nós temos, na verdade, lutado para preservar os bons costumes, a boa doutrina, como diz a palavra, sã doutrina. E, infelizmente, nós temos visto, porque também essa dissolução desses valores já foram profetizados pela palavra de Deus. Eu me lembro do apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. E interessante, Natalino, que a Bíblia diz: apostatarão alguns da fé. Exatamente. E esse apostatar da fé, pastor, envolve o esquecimento ou o deixar a prática da sã doutrina e dos valores morais. Nós temos, infelizmente, assistido, e não estamos aqui para generalizar de forma alguma, porque eu acredito que existem pastores e homens de Deus que não se renderam a Baal. Mas, a bem da verdade, nós estamos assistindo uma enxovalhada de doutrinas estranhas, de ensinamentos estranhos, de tendências e ideologias estranhas invadindo os nossos arraiais, invadindo o lugar santo de que profetizou o profeta Daniel. E o fogo do Espírito Santo, sem dúvida alguma, ele não apagou, porque Deus jamais pode ser apagado. Mas, infelizmente, esse fogo do Espírito Santo, ele pode só manifestar-se onde há corações puros, onde há preservação da sã doutrina. E como nós estamos assistindo à degeneração da sã doutrina, e da palavra de Deus, da integralidade da Bíblia Sagrada, então o Espírito Santo já não tem prazer de manifestar esse fogo, essa graça, essa unção, que outrora fez história na vida dos ministros que já partiram, estão com o Senhor, e na vida da igreja do Senhor. Onde estão, ou onde está o desejo ardente do coração do crente de jejuar? Falar de jejum hoje infelizmente, em muitos arraiais, falar de jejum hoje, pastor Takayama, é antiquadro. É uma expressão que é até vergonha dentro de alguns arraiais. É verdade. E falar, por exemplo, de pudor, de modéstia, pregar sobre o juízo, o inferno, o pecado e a condenação, hoje não pode. Porque nós estamos, de alguma forma, cerceados com tantas leis, com tantas ideologias, que hoje nós temos dificuldade de pregar a sã doutrina. Mas felizes são aqueles que jamais retrocedem na sua convicção e no seu posicionamento enquanto ministro do Evangelho. Por isso, o fogo do Espírito Santo, pastor Salatiel, infelizmente, o fogo do Espírito Santo está fadado a um condicionamento, que eu posso dizer relativizado, daqueles que outrora defendia de unhas e dentes, mas que hoje, infelizmente, já se dobraram ante a Baal do século XXI.